todos e todas. Veio uma mensagem aqui que o Vinícius colocou, que essa reunião está sendo gravada. Todo mundo aqui permite, por favor, que sua imagem seja exposta, sua fala, a conversa que colocar no chat. Todo mundo permite, gente? Faz um joinha assim, ó, que pelo menos visualmente fica gravado. Maravilha. Show, gente. Então, essa reunião está sendo gravada porque faz parte desse histórico, né? Vai fazer parte desse registro histórico da formação do nosso fórum. E vai para o nosso canal do YouTube, viu, gente? Nós estamos muito chiques, a gente vai ter um canal de YouTube, está sendo criado pela diretora de cultura lá da Serra, que é a Evelyn Bergami. Acho até que ela já criou, de repente ela traz essa novidade para a gente hoje, tá bom? E aí a gente vai exibir, vamos ver se hoje ainda ou amanhã, essas nossas reuniões para que sejam públicas, né? Porque é um momento histórico muito importante que a gente está vivendo. Para quem, acho que todo mundo já me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Renata, estou subsecretária de Esporte, Cultura e Turismo aqui de Viana, Estado do Espírito Santo, fui secretária de Cultura de Cariacica no ano passado, né, na gestão passada, e agora tendo a oportunidade de estar como subsecretária. Só retomando bem rapidamente, essa ideia do fórum, ela foi pensada, a gente começou a pensar desde o ano passado, mas a loucura que foi Aldir Blanc, e nossas loucuras, desafio e possibilidades, né? A gente precisa ver com muita positividade isso, né? Que é uma aprendizagem muito grande de todos nós, né? Para cada um de nós, gestores e gestoras. Eu estou falando e estou admitindo um monte de gente aqui, tá, gente? Então, separar um pouquinho é porque eu estou colocando gente para dentro, tá bom? Então, foi um desafio muito grande. A gente não conseguiu tocar esse fórum, né, no ano passado. O Fabrício, secretário de Estado da Cultura, foi um dos grandes incentivadores para que a gente criasse esse fórum. Então, a gente sempre pediu para que ele esperasse um pouquinho, e agora é o momento é este. Que bom que vocês estão aqui, né, para a gente poder fazer essa composição, fazer esse fórum acontecer, de forma que a gente consiga dar continuidade às políticas públicas culturais já existentes em nosso Estado, contribuir com os municípios que precisam trabalhar com políticas públicas, precisam formar os seus sistemas municipais de cultura, precisam ter os seus microsistemas de fomento, de incentivo à cultura, precisam ter um fundo de cultura, ter as instâncias de deliberação, que são os conselhos de cultura, enfim, para que possam atuar com políticas públicas culturais. Por meio das políticas públicas culturais, a gente entende que os eventos, cronogramas de festas, que geralmente já são feitos pelos municípios, eles estão dentro desse sistema, de um plano municipal de cultura que compõe esse sistema municipal de cultura. O mais importante é a gente entender que este fórum, que está sendo formado por todos nós, não é por mim, não é pela Secult, não é pelo SEBRAE, é por cada um de nós. Esse fórum tem o objetivo de ser uma instância de articulação com os outros entes, né, federal, estadual, fazer um trabalho de incentivo e articulação com lateralidade entre os municípios, para que todos possam caminhar juntos no que abarca as políticas públicas culturais, tá joia? Então, este momento é agora um momento histórico, e que bom que estamos juntos nessa, tá? Para a gente iniciar nossa reunião, como a gente sempre faz aqui, agradecer nossas parcerias aqui, a Secult, né, que está sempre parceira nossa. O Vinícius está aqui representando, né, a Secult neste momento, com todo carinho e cuidado, abrindo essa sala para a gente, né, Vinícius, nos ajudando também em outros aspectos. Agradecer aqui a parceria do SEBRAE, que está aqui, eu acho que a Renatinha já entrou, não sei se ela entrou, né, a Renata, a Aline está aqui, a Aline Dávila, como a consultora contratada pelo SEBRAE. Ela vai ficar um bom tempo hoje com a gente, aliás, um bom tempo em outras reuniões também, né, Aline? Para falar um pouco, nos ajudar nessa constituição deste fórum. Agradecer aqui especialmente os nossos convidados de hoje, a Ana Clarissa, da Confederação Nacional dos Municípios, lá de Brasília, né, Ana? Bem-vinda. A Ana é uma figurinha já marcada nesse Brasil inteiro, né? Eu acho que o telefone dela é mais conhecido, eu tinha de R$2.
E todo mundo manda um recadinho, manda mensagem ou liga para a Ana Clarissa. E eu acho que ela ainda está de férias. Depois ela explica essa história para a gente, que a gente fica enchendo o saco dela, inclusive nas férias, né? É assim mesmo, viu, Ana? Agradecer também, gente, o Michel, esse querido, agora ex-presidente, né? Teve eleição lá no Ceará, né? Ex-presidente do Fórum, Conselho de Dirigentes Municipais lá do Ceará. A Ana Clarissa pediu para eu ver uma fala sua, né, que teve lá no Pará, no Encontro do Pará, né, Ana? Vi tudinho, do início ao fim, assim, sua fala, uma fala muito potente. Então, seria muito bacana que você O faça pessoal essa está abertura entrando agora, né? nosso, Tá falando. que você faça a abertura desse nosso encontro de hoje, para potencializar aqui esses gestores e gestoras nesse início de jornada de um fórum. Viu, Michel? Esse prazer é muito grande ter você aqui. Agradecer ao Duda, lá de Nova Venécia, dirigente lá de Nova Venécia, por ter criado aquela arte, aquele card, flyer. Isso é assim, gente, cada um faz uma coisinha, tá bom? E aí a gente já está consolidando aí, né, essa proposta mesmo de fórum, cada um com uma parte fazendo e contribuindo. A Evelyn Berg, lá da Serra, né, que é a diretora de cultura da Serra, que está criando o nosso canal, e assim a gente começa essa trajetória de nosso fórum estadual de gestores e secretários municipais de cultura, tá bom? Costumeiramente, eu costumo falar aqui, como a gente está ainda, não sei quantas pessoas já entraram, mas, costumeiramente, eu cito nome por nome, tá, gente? Das pessoas, dos municípios que fizeram a adesão, que se interessaram em participar do fórum. Vou deixar para fazer um pouquinho mais no final, tá bom? A gente já dá início aqui com as aberturas, a gente faz no final. É legal ter essa chamada, porque fica registrado no vídeo, vai para o YouTube, para que todos saibam quais são os municípios que fizeram adesão a este fórum. A gente pretende procurar os outros municípios que ainda não fizeram, para que a gente tenha, quem sabe, 100% aí dos municípios integrando o nosso fórum, tá bom? Um abraço grande para vocês. Vou passar agora, chamar para conversar um pouquinho com a gente a Ana Clarissa, que é analista técnica de cultura da Confederação Nacional dos Municípios, uma querida, uma pessoa que sempre atuou muito junto com a gente. Eu a conheci particularmente com a Aldir Blanc, foi um conhecimento muito intenso, né, Ana? Muitas jornadas aí, e a jornada da Aldir Blanc continua, graças a Deus, a gente está aí com novos horizontes, com esperanças, né, de utilizar aí o saldo remanescente do que estão nos fundos, né, de cultura, e as notícias, elas são boas, os desafios vão continuar, mas as notícias são sempre muito boas, e esse fórum está aqui sendo constituído nesse momento, especialmente para contribuir também com esses municípios, com todos os municípios que precisam aí efetivar a Lei Aldir Blanc, tá bom? Passo para a Ana, bem-vinda, Ana, fique à vontade. Muito obrigada, Renata. Bem, boa tarde, né? Boa tarde aí a todos os gestores que estão aqui conosco. Uma saudação aí especial para cada gestor municipal, né? Capixaba. Também não posso deixar de cumprimentar, né? A representação da Secretaria de Estado de Cultura, o Vinícius, que está aqui, né? Que a gente sabe da importância e o apoio que a Secretaria vem dando, né, nessa articulação com as gestões municipais, e também cumprimentar o queridíssimo Michelsen, né, que vocês daqui a pouquinho vão ouvir ele falando um pouco sobre a experiência do fórum deles lá no Ceará, e que eu tenho certeza que vai trazer aí muitas ideias, né, para vocês nesse momento de construção, e iniciação desse fórum. Bem, na verdade, a minha fala aqui, gente, vai ser muito pontual. Ela é uma fala, sobretudo, de parabenização, né, à iniciativa de vocês. A gente sabe, né, de todos os desafios que estão colocados aí para vocês enquanto gestores de cultura, né, o cotidiano que vocês têm corrido, né, muitos incêndios que vocês têm que apagar, né, e a gente sabe da dificuldade de assumir compromissos além da responsabilidade tão grandiosa que vocês já têm.
né? Então, dá parabéns, né, por todos estarem aqui. A gente sabe que, às vezes, né, Renata, alguns não estão aqui acompanhando nesse momento, mas depois vão assistir no YouTube, depois vão se inteirar. Enfim, né, a articulação ela vai se fortalecendo aí com cada tijolinho que vocês vão colocando. Então, assim, super parabéns, né, por estarem aqui, por se disporem a assumir mais esse compromisso. E dizer para vocês que encarem esse compromisso também como algo que, de alguma forma, vai até facilitar o cotidiano de trabalho de vocês, né? É muito importante a gente fomentar, enaltecer iniciativas que tratam a respeito da institucionalização da gestão pública de cultura. Nós encaramos que um dos grandes questões, né, do nosso setor, do setor da gestão pública municipal de cultura, é a falta da institucionalização, né? Ou, digamos assim, não uma falta, não vou dizer essa palavra, mas uma institucionalização ainda muito incipiente e que a gente precisa fortalecer. Então, a constituição de um fórum de gestores municipais de cultura, ele vai ser muito importante para vocês nesse sentido, né? Para que as pautas que vocês irão defender sejam defendidas de forma fortalecida pela coletividade, que o diálogo que vocês terão com a Secretaria de Estado de Cultura não será somente um diálogo pontual do gestor do município X com o secretário estadual de cultura, né? Ele é um diálogo que também vem aí fortalecido, né, pelo fórum, né, pela institucionalidade do fórum, né, pela representatividade do fórum. Então, dessa forma coletiva, que tudo tem a ver, obviamente, com o movimento municipalista, né, do qual a Confederação Nacional de Municípios é aí líder, né, no país, é muito importante para vocês todos, né? É um sacrifício a mais que, no final das contas, vai trazer aí para vocês muitos frutos, porque eles vêm da luta coletiva, né? E isso traz, digamos assim, um potencial de conquistas, né, muito grande aí para cada gestor municipal de cultura. Então é isso, meus queridos, né? Deixar essa mensagem, essa saudação, dizer que a gente fica muito alegre com essa iniciativa de vocês, né? Fortalecer aí total, né? Essa iniciativa e também deixar, eu acho que alguns pontos, né, para vocês pensarem nessa constituição do fórum, né? Eu tenho certeza que o Michel ele vai falar sobre a estrutura organizacional do fórum deles lá, que é uma possibilidade, né, de estruturação, mas a gente sabe que o Espírito Santo ele é um estado aí que não tem tantos municípios, como, por exemplo, né, Minas Gerais, que tem 800 municípios, né? Então, vocês podem se articular em termos dessa estrutura, né, de uma maneira que seja mais conectada com a realidade aí, né, do Espírito Santo. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar um formato estrutural, né, organizacional, né, enfim, diretoria, presidência, enfim, a forma como vocês acharem que faz mais sentido para a realidade de vocês, né? Acho que outro ponto importante, né, Renata, é que dessa forma que vocês vão estabelecer, né, de fórum, é uma maneira também de vocês atuarem, evidentemente, não só as pautas, né, comuns aos municípios aí do estado de vocês, mas também é uma forma muito interessante de vocês provocarem e articularem a capacitação dos próprios gestores e suas respectivas equipes. É muito mais fácil, né, a gente pensar, digamos assim, momentos de capacitação
para essa coletividade do que cada gestor pensar em um momento pontual, por exemplo, né, para esse tipo de ação. Então, acho isso muito interessante de pensar como uma estratégia futura aí, né, quando o fórum já estiver mais consolidado, mais construído, mas eu gosto sempre de destacar. E, por fim, tinha mais uma coisinha que eu queria falar, que agora me fugiu. Deixa eu lembrar aqui. Me fugiu, daqui a pouco quando voltar eu falo, mas eu acho que é muito importante isso, gente, a questão das pautas, vocês construírem de forma, né, conjunta, pensar aí momentos de capacitação que podem ajudar vocês. Lembrei, outra coisa que eu acho que também vocês podem pensar mais futuramente é a questão dos consórcios, né, do consórcio intermunicipal de cultura. A CNM, ela desenvolveu um levantamento há uns 2 anos atrás, que eu, inclusive, posso passar para vocês lá no grupo de vocês do WhatsApp, né? Que a gente quis, na verdade, averiguar como estava esse assunto dos consórcios públicos intermunicipais e a atuação deles na área da cultura, né? Lá na CNM, além da área técnica de cultura, a gente também tem uma área técnica específica para consórcios, né? Tem as orientações para poder dar aos gestores. E nesse levantamento que a gente fez à época, a gente levantou aí cerca de 80 consórcios públicos já existentes que ou já tinham atuado na área de cultura ou que tinham previsão nos seus protocolos de intenção de atuar, né? Consórcios esses, na sua maioria, multifinalitários, ou seja, um consórcio que atuava não só na área da cultura, mas em diversas outras, né? E um deles apenas, que é o consórcio Culturando, lá do estado de São Paulo, na verdade, alguns municípios, né, do estado de São Paulo, que é um consórcio aí já bem conhecido, antigo, que tem mais de 10 anos de atuação, que atua especificamente, né, nesse setor. Então, acho que é importante também, aí como ponto, né, para futuras atuações do consórcio, vocês também pensarem esse modelo do consórcio, não, desculpa, do fórum, vocês pensarem esse modelo de consórcios, acho que também é algo que pode promover aí não só essa atuação conjunta em torno de pautas, de demandas dos municípios, mas também facilitar a execução de políticas públicas, né? É um formato aí que traz muitas possibilidades bacanas para vocês atuarem de forma coletiva, talvez pensando, por exemplo, em corredores culturais, né? Pensando também a itinerância de agentes locais, né? Ao compartilhamento de equipamentos culturais, enfim, uma série de coisas. É isso, meus queridos. E aí, no mais, né, sempre ficar aqui à disposição que vocês precisarem, contem conosco. Logo mais vai sair 2 matérias com as notícias aí novinhas no site, tá, gente? Que se refere à aprovação do PL 795 de 2021 e também as orientações técnicas sobre o decreto publicado aí na última terça-feira, né? Também vai estar saindo matéria logo mais e a gente vai estar disparando pela lista de transmissão e pelo e-mail, né, que a gente manda aí toda semana para os gestores cadastrados. É isso, meus queridos. Tudo de bom, contem conosco, uma boa tarde. Obrigada, Ana, muito obrigada. Parabenizar pela sua fala, né, que só potencializa o nosso trabalho, e também pela sua luta nas pautas municipalistas, né, Ana? Não só o de Blanc, mas foram várias, né? São muitos anos atuando nesse setor. E dizer também que esse PL que está aí, como a gente conversou tem um tempo, foi antes daquela reunião de boas-vindas dos gestores, né, Ana? Tem o dedo, a mão, quase a mão inteira da CNM, da Ana Clarissa, nessa articulação para que esse PL, né, fosse votado, estivesse lá sendo votado em tramitação, né? Então foi uma articulação muito forte para que hoje a gente tivesse essa esperança ainda de termos a continuidade da Aldir Blanc nesse exercício fiscal de 2021. É uma esperança, gente. É um desafio, a gente sempre fala que é desafio, mas é sempre potencialidade, possibilidade, porque a gente sabe
como está difícil, né, para os trabalhadores, fazedores de cultura e de arte, sempre foi difícil. Agora, com a pandemia, muito mais. Então, é uma forma da gente ter, como gestão pública, possibilidade de socorrer o setor, de ajudar, de contribuir, quiçá, temos aí o fomento das políticas públicas culturais, tudo isso junto e misturado, fazer o que é imediato e fazer o que é para longo prazo, né? Então, estamos tendo essa dupla possibilidade, isso é muito bacana. Obrigada, viu, Ana? Vamos chamar aqui agora o Michelsen. Michelsen, fazer também a sua fala de abertura, falar um pouco da experiência aí do fórum, conselho, eu acho que ela é conselho, né? Conselho de Dirigentes Municipais do Ceará. Tá joia, Michelsen? Falar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Você é ex-presidente, então, olha, teve uma eleição agora, é uma experiência interessante também isso, né? Michelsen, fique à vontade, por favor, querido. E Boa logo depois do tarde. Michel, vamos abrir para a Aline Dávila, para já tocar nosso ponto de pauta, viu, Aline? Logo, logo. Boa tarde. Estão me escutando bem? Dá para escutar bem? Ótimo. Primeiro, agradecer aqui o convite da Renata para estar aqui nesse momento. A gente sempre fica muito feliz quando a gente vê que os municípios estão agora entendendo que unidos conseguem mais e não competindo. Não está um competir com o outro, mas que a união realmente, fazendo aquele jargão popular, a união faz realmente a força, né? Agradecer a Renata, saudar minha amiga Ana Clarissa, que assim, Ana Clarissa Blanc, né? Que ela tem um sobrenome já, vocês sabem que ela incorporou um sobrenome ao nome dela, porque o pessoal já conhece ela como Ana Clarissa da Aldir Blanc, né? Já não tem mais como desvincular e dizer assim que a CNM é realmente esse grande parceiro dos municípios, as informações, o site, as notícias que vêm da CNM sempre são muito valorosas para o cotidiano dos municípios. Saudar aqui o Vinícius, né, que aqui representa a Secult, representa aqui o Fabrício Noronha. Nós tivemos o prazer de estarmos juntos lá no Pará, na mesa redonda de encerramento do Encontro dos Dirigentes, né, e dizer que a fala do Fabrício também é muito empolgante, né? Ele é aquela pessoa vibrante, aquela alegria, aquela simpatia, faz com que a gente comece a pensar realmente que tudo é possível. E assim, quando a Renata me chamou, a Ana Clarice já tinha me disse, o pessoal vai ligar para você, vai passar uma mensagem, convidando aí para um momento, e eu disse, opa, estamos aí, estamos juntos aí para pensar nisso, né? Por quê? Aqui no Ceará, realmente é um conselho. Esse conselho surgiu em 2008, e aí ele teve um ápice até 2011, e aí ele teve uma hibernação. Ele deu uma parada de 2012 até 2016, sem ter nenhuma diretoria. E aí, em 2016, o secretário Fabiano Piúba, que é um grande incentivador dos sistemas estaduais, sistemas municipais de cultura, instigou para que a gente retornasse isso, voltasse ao conselho. Inicialmente era conselho, não se tinha ideia de fórum, era um conselho mesmo de dirigentes, e foi feito um conselho provisório, ele duraria um ano, e nesse um ano o conselho articularia uma nova eleição. E aí o conselho passou o 2017, articulando, já foi na metade de 2016, em julho de 2017 começou o processo, e no final de 2017 houve a eleição, e aí tínhamos grandes dificuldades. O estado do Ceará tem 184 municípios, uma área geográfica grande, não é uma Minas Gerais, mas também não é um estado pequeno, uma área geográfica grande, e dificuldades de fazer uma eleição presencial, a dificuldade de passagem, a dificuldade de deslocamento dos dirigentes municipais. A gente teve isso, nós tivemos uma eleição muito difícil, porque mesmo sendo chapa única, nós tivemos uma dificuldade. O nosso estatuto rege que temos que ter uma diretoria com 5 membros, um conselho deliberativo com 20 e um conselho fiscal com 6. Aí você tem aí 30 pessoas para um conselho. E aí a gente não conseguiu montar, mas mesmo assim, em assembleia, decidiu-se que mesmo não tendo a composição completa, a diretoria assumiria, os 5 membros da diretoria, e aí caminhariam para um processo. E aí a gente caminhava para um processo de alteração no estatuto, algumas coisas precisavam ser mudadas no estatuto, e aí chegou Aldir Blanc. E aí Aldir Blanc estacionou
todo o nosso pensamento de fazermos reformulação do Estatuto, mas, ao mesmo tempo, também nos trouxe algumas reflexões importantes. Primeira reflexão, nós éramos muito individualistas. Cada dirigente de cultura pensava na sua área. Segundo ponto, observamos que nós éramos apenas executores de calendários de festividades e não éramos gestores de políticas públicas. Nós não tínhamos políticas públicas. O Ceará teve um grande boom em 2008, a secretária na época era a Cláudia Leitão, e também fez parte do Ministério, e a Cláudia fez um grande trabalho de construção dos sistemas municipais. Dos 184 municípios, nós tínhamos em 2016 122 que tinham sistemas, faltando apenas a instalação do fundo, que era aí precisava da pessoa jurídica, né? E aí alguns municípios preferiram não montá-lo ainda. Mas nós tínhamos um caminhar já. E aí, quando Aldir Blanc chegou, lá vem aquela enxurrada de informações, muitas coisas que não se compreendia, e aí o gestor compreendeu que ele não conhece legislação cultural. O gestor compreendeu que ele não entende da parte burocrática da cultura. Ah, mas eu sou um fazedor de cultura, eu sei o que é cultura. Você entende da sua linguagem, às vezes. Mas quando você é um gestor, você tem que entender de uma linguagem, você tem que entender de todas as linguagens e como essas linguagens estão estabelecidas dentro das leis culturais. E isso foi muito doloroso, ouvir isso e sentir na pele isso, de que nós não sabíamos o que... uma pergunta básica que nós fizemos nos primeiros encontros da Lei Aldir Blanc, eu lembro ainda como começou aquelas jornadas no mês de maio de 2019 para que a lei fosse aprovada, e aí vai girando, e aí vão longas noites aí de encontros. E aí a gente fez uma pergunta básica aqui no Ceará. Quantos municípios conheciam o Sistema Nacional de Cultura? E aí apenas 50 municípios de 184. Quantos tinham lido o Plano Nacional de Cultura? Quantos tinham impresso ou virtualmente ou já tinham pagiado o Plano Estadual de Cultura do Ceará? E aí você via que nem 50% dos municípios conheciam. E aí como é que você vai reger? E isso eu vou me incluir no meio. Eu era um gestor novo, estava acabando de entrar na cultura, e aí a ideia que se tem, às vezes, você vai acompanhando o caminhar da carruagem. O pessoal já fazia assim, você acaba indo no mesmo embalo. E Aldir Blanc teve esse grande momento de nos colocar com os pés no chão, de que nós éramos apenas executores de calendários. E aí começa toda uma trajetória. E aí a gente começa a entender, começa a lutar pelo conhecimento, e esse conhecimento a gente precisava pegar, realmente discutir. Aqui no Ceará nós fizemos, Renata e demais gestores, desculpe a gente aqui no empolgamento, saudar todos os gestores municipais aqui presentes do Espírito Santo, e dizer que nós fizemos aqui, nós fizemos no Ceará um pacto de colaboração, Estado, Secult e Fórum e Conselho de Dirigentes Municipais. Olha, nós vamos atender os 184 municípios juntos. E aí a Secult não mediu esforço. Nós somos divididos aqui em regiões administrativas. Nós somos 14 regiões administrativas. Nós fizemos 14 encontros com cada região administrativa, explicando a Lei Aldir Blanc ponto a ponto e firmando aquele pacto de parceiro. Quem construiu o edital primeiro passa para o outro, quem construiu a legislação passa para o outro, quem faz uma lei passa para o outro, e foi esse pacto que foi feito. Nós realmente trabalhamos num pacto com a Secult. A Secult, ela não foi uma instituição de cultura do Estado, ela foi a parceira com os municípios, e aí nessa parceria entramos com uma coisa que não tínhamos muito conhecimento também, termos de cooperação técnica. E aí começou o primeiro termo de cooperação técnica aos municípios, que foi o do mapa cultural. Foi fantástico o termo de cooperação, por quê? Tinha municípios que não reconheciam, não tinham conhecimento das suas linguagens. Ele não sabia quantos fazedores de careta você tinha, você não sabia quantos quadrilheiros você tinha, você não sabia, eu acho que é comum em alguns municípios, quantas pessoas se consideravam dentro da cultura culinária do seu município, porque uma coisa é a cultura, é a gastronomia, e você identificar quem é essa gastronomia local, quem são seus artesãos, e esse pacto colaborativo nos levou a isso também. Usar o mapa cultural do Estado, é um mapa que, diga-se de passagem, serviu para muitos outros estados utilizarem também como sendo uma referência para esse levantamento. E aí isso, a gente brinca muito aqui no estado do Ceará,
de que nós fizemos uma especialização forçada em lei cultural, que foi Aldir Blanc. E forçada mesmo, de você virar à noite tentando ler, tentando entender. Mas digo hoje que todos os gestores que estão gestores e os que não estão mais gestores, eles saem da Lei Aldir Blanc com uma bagagem de conhecimento cultural e com a expertise para poder colaborar com o seu município, que eles não vão conseguir nenhum curso formal. Não vai ter especialização em cultura, não vai ter graduação em cultura que faça com que você tenha esse conhecimento que se teve com a Lei Aldir Blanc. E aí, voltando ainda para o nosso fórum, a eleição está acontecendo hoje e amanhã, Renata. E segunda-feira começa o nosso encontro do Sistema Estadual de Cultura. Aqui não é encontro de dirigentes municipais, mas é um encontro do sistema, porque aí você engloba todos, certo? E aí o encontro do sistema começa na segunda-feira. A eleição termina amanhã, segunda-feira a gente já imposta, porque já tem que começar logo a trabalhar, porque dia 5 já tem a primeira reunião do Conselho Estadual de Políticas Culturais, e nós temos uma cadeira no Conselho. Então, a importância, nós temos a participação do Conselho Estadual também nas decisões das políticas públicas estaduais, certo? Então, segunda-feira, posse, semana seguinte já tem a reunião do Conselho e já começa a caminhar. O encontro desse ano, nós vamos ter um diferencial. Nos outros encontros, as nossas demandas eram discutidas durante o encontro. E aí acabava sendo dinâmicas de discussões muito regionalizadas. A minha região precisa disso, a minha região precisa daquilo. E a gente decidiu, no encontro junto com a Secult, uma equipe de membros honorários. Aqui também, Renata, no nosso estatuto tem uma composição da Assembleia Geral, são dirigentes municipais, são os que votam. Nós temos os membros honorários, que são ex-dirigentes municipais de cultura, e membros notórios saberes, que são pessoas de conhecimento da cultura que podem ser convidados pelo Conselho para fazer parte. E aí a gente tinha três ex-dirigentes municipais no nosso Conselho, que eram os nossos assessores, podemos dizer assim. As nossas lutas e as nossas dificuldades, a gente escutava também aqueles, a gente não descartava os ex-dirigentes, porque às vezes você esquece os ex-dirigentes que têm grandes colaborações, e aí a gente tinha lá ex-dirigentes também que faziam parte. E aí, dentro desses ex-dirigentes, também fizeram parte de um conselho que, há 15 dias atrás, formatamos o encontro, e no encontro a gente decidiu não discutir as reivindicações do município pontual, mas criar a Carta da Cultura. Uma carta, um documento, que será entregue ao secretário de Cultura, com reivindicações gerais, com pontos gerais, como, por exemplo, estudos para implantação de um percentual do ICMS estadual para a cultura. Não implantação, mas um estudo, começar o estudo. A gente tem um plano estadual de gestão, e aí a gente vai discutir até onde já foi ou não cumprido e o que é que pode ser alterado para os anos vindouros, tendo em vista que só tem mais 2 anos para o plano de gestão estadual, esse e o próximo. Então, são pontos que a gente tem. Aqui nós temos escritórios regionais da Secretaria de Cultura, e aí as nossas sugestões seriam a implantação de mais 2 novos, que aí abrangeria mais 2 micro-regiões, mas somaria macros, e as regiões que não tivessem, articuladores regionais subsidiados pela Secult, pessoas que a Secult indicaria em cada região para ser o seu articulador e aí levar reivindicações, ajudar nesse consórcio. Então, esse foi um avanço da gente construir cartas para entregar, e não mais verbalizações, mas entregar documentos que fossem chancelados por todos os municípios. Então, isso é o nosso começo. Nós tivemos uma experiência, uma das nossas membros honorárias foi a primeira presidente do conselho, que era a secretária do município de Guaramiranga, aqui, e ela disse que, na ânsia de poder ter uma sustentabilidade, eles colocaram no estatuto uma taxa mínima para os municípios pagarem. Só que o estatuto não estabeleceu quanto seria a taxa mínima, e aí você tinha mais ainda a dificuldade dos municípios entenderem que você não sustenta um conselho sem um mínimo. Porque, por exemplo, deslocamento do presidente, deslocamento daquilo. Como é que aconteceu aqui no Ceará? Nós tínhamos uma parceria. Renata, a Associação dos Prefeitos chama como aí no estado? Aqui no Ceará é a Prece, a Associação dos Prefeitos do Ceará. No Espírito Santo é como?
Você sabe, Ana Clarissa? É a Muniz. A Muniz. Estava A tentando Muniz, abrir né? meu áudio aqui, não estava conseguindo. Pronto. Aqui a gente fez uma parceria bacana com a Prece, com os municípios aqui, e aí eles também fortaleceram, e com os prefeitos, conseguiram que os membros da diretoria pudessem estar sendo subsidiados pelas prefeituras, deslocamento, alguma coisa, mas foi uma excelente, a Prece aqui é uma grande parceira, e aqui aqui nós temos a Ana Clarissa aqui do Ceará, que é a Vládia Cosmo, que é a parceira aqui da Prece, que faz a nossa articulação e informação e nos deixa a par de tudo, porque era muito difícil a gente ter. Então, foi um desafio, nós não conseguimos, nem na gestão anterior, nem nessa, a implantação de uma taxa mínima anual para que pudesse estabelecer, como a gente tem nos secretários de saúde, como a gente tem nos conselhos dos secretários de educação, mas a gente entende que é necessário, se ter algo para manutenção. Por enquanto, a gente consegue as plataformas como essa. É um outro ganho da Aldir Blanc. A gente consegue reunir todos os municípios. Você não tem a desculpa de dizer assim, eu não vou para a reunião porque não tem o transporte, não tem as passagens. Você tem aqui a plataforma. É uma outra vantagem. Mas existem outras situações da necessidade. Então, assim, nós precisamos avançar nisso. Eu estou saindo na segunda, mas já estão me dizendo aqui, Michel, você vai sair só da presidência. Esse ano eu não estou como gestor municipal, né? É uma exigência, os candidatos só podem ser candidatos que forem gestores municipais. No caso, gestor independe da nomenclatura, se ele é diretor, se ele é assessor, se é isso. A nomenclatura é que ele seja nomeado como responsável pela cultura. E aí, assim, eu como não estou esse ano, então não poderia concorrer, mas já estão me autoconvocando aqui como membro honorário do conselho. Eu disse, não, a gente está aqui para parceria, mas deixar vocês caminhando e depois a gente vai só colaborando. Mas é um ponto, essa questão do estatuto, do regimento, é uma necessidade de vocês começarem a pensar nisso em primeiro ponto, até porque os municípios vão querer entender como é que eles vão entrar. Nós temos aqui, dos municípios, nós fizemos um levantamento dos 184 municípios, nós temos 48 gestores novatos, que são gestores pela primeira vez, e isso, o encontro vai também ter um momento só sobre isso, de como explicar, de como conversar com eles sobre como é ser um gestor, quais são os primeiros passos. Nós estamos usando a cartilha da CNM sobre novos gestores, aquela que a Ana Clarissa posta para a gente, que ajudou muito também aos gestores a entenderem qual é o seu papel como gestor municipal. A gente sabe também que em inúmeros municípios não é só uma pasta que está dentro disso, é cultura, é turismo, é esporte, é desenvolvimento econômico, juventude, e às vezes o gestor tem habilidade para um dos temas e outros não. E aí, às vezes, tem essa dificuldade. Certo? Aqui, hoje, a gente pode dizer que o de cultura é um braço da política cultural do Estado do Ceará. Podemos dizer que o de cultura aqui, que é a sigla do nosso conselho, ele hoje faz parte ativamente das políticas culturais. Estamos em contato direto com a Secult, para determinadas decisões, ela nos convoca. Temos um assento permanente no Conselho Estadual de Políticas Culturais e estamos pleiteando que não tínhamos um assento no Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, porque a gente não tinha nesse outro conselho. Não é o Conselho de Políticas Culturais que cuida de patrimônio aqui. Então, a gente está pleiteando uma vaga para também estarmos lá sendo representados pelos municípios. Certo? Então, é basicamente assim que a constituição do nosso conselho. A gente entende, e aí, mais uma vez, fortalecer de que o conselho não é um opositor da Secult, não estão caminhando em vias diferentes, eles caminham juntos. O bom entendimento entre a gente, entre nós, diretoria de cultura e núcleo gestor da Secult, aqui a gente são 3, o núcleo gestor é o Fabiano como secretário, a Luísa Sela como secretária junta, e tivemos uma mudança na secretaria executiva. A secretária anterior foi um novo projeto e nós temos uma nova secretária executiva, que é a Mariane, e mais, é um trio, e aí esse trio ele se divide para que as políticas públicas sejam executadas, mas aí tem sempre a nossa participação. E aí é isso que a gente compreende. Inclusive, a Luísa Sela teve aí no encontro com vocês no Espírito Santo. Eu assisti um pouco do encontro da Luísa Sela, ela postou o link, eu estava no intervalo de uma coisa, vi um pouco.
vai dizer assim que esse nosso pacto colaborativo foi importante. Tão importante que a própria Secult está já com uma reivindicação nossa da Aldir Blanc, que é a formação continuada para gestores de cultura. Então, é um curso que já era um curso que tinha acontecido há alguns anos atrás, vai ser só reformulado para que possa atender e que os gestores possam participar. E aí, diz gestores aqui, gestores, secretários adjuntos e aqueles que fazem parte, se eu não me engano, aqui vão ser 3 vagas por município, então ainda só formatando. Mas 3 vagas por município numa secretaria, você já tem 3 gestores que compreendem de políticas culturais, certo? Então, isso, e dizer que foi um prazer. E aí o nosso sonho, a gente já dizia em outros encontros, é que a gente possa ter o Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Cultura, que eu acho que a gente precisa. Ficamos muito distantes, nós ficamos, graças a Deus, nós tínhamos o Fórum dos Dirigentes Estaduais. Já imaginou se a cultura não tem o Fórum Estadual? Nós teríamos ficado à mercê de tudo na Lei Aldir Blanc. A gente sabe o quanto o Fabiano, a Úrsula foi uma gigante nessa batalha aí, junto com o Fabiano, para a aprovação da Lei Aldir Blanc, para que ela concretizasse, para a articulação com deputados, com senadores, isso foi muito importante. Então, a importância do fórum, a gente pode nos espelhar nessa atuação que teve o Fórum dos Dirigentes Estaduais na Lei Aldir Blanc. E aqui nós criamos esse pacto cooperativo, que foi uma experiência advinda dessa relação entre o Fórum Estadual e as entidades que estavam lutando pela aprovação da Lei Aldir Blanc, né? Então, a gente sonha, é um desejo de que um futuro a gente possa ter o presidente do fórum, que a gente possa ter o conselho, o fórum dos dirigentes municipais estaduais. Tinha até um fórum, mas apenas dos prefeitos, dos dirigentes das capitais, mas era só capitais e regiões metropolitanas, se não me engano, mas acabava não tendo essa adesão e nem tinha a divulgação para que os outros municípios pudessem aderir também, né? Então ficou só regiões metropolitanas e capitais. E aí os municípios pequenos, municípios de 5 mil habitantes, eu via o secretário de Minas dizendo que são 574 municípios. Ele diz dos 574, ele tem mais de 100 municípios que têm 5 mil habitantes. Então, você imagine como fica um município de 5 mil habitantes se ele está alheio à política cultural nacional, se ele está alheio a algumas políticas culturais, né? Então, isso é importante e que a gente tenha também interligado com as políticas nacionais. A gente sabe que a gente está aí com uma grande deficiência do sistema nacional, estamos com deficiências no cadastro dos nossos documentos do sistema. O Ceará está pleiteando aí, possivelmente até dezembro, nós estejamos inaugurando o Sistema Estadual de Cultura, onde os municípios poderão colocar todos os seus documentos lá e não haver mais aquela fala de que um gestor saiu, não consegue encontrar documentos, não consegue encontrar aquilo. Então, vai estar lá no Sistema Estadual de Cultura todos os documentos e todas as planilhas, todos os calendários e todas as políticas públicas pensadas em cada um dos municípios. E, no mais, é dizer que da importância de se ter um fórum. Você sozinho no seu município, você não consegue muita coisa. Você pode até conseguir, mas aí você não pensa coletivamente. Eu consegui para o meu município, mas para você. E os outros? Eu dizia muito aqui, e os meninos dizem que eu era muito, muito coletivista nessa questão da Lei Aldir Blanc, que eu deixei uma equipe aqui, sempre agradeço muito a minha equipe da cultura, quando eu estava na gestão, que eles assumiram a Lei Aldir Blanc para me assumir Aldir Blanc nos outros municípios. A gente foi muito aos municípios virtualmente para que eles pudessem encaminhar. Eu sempre estava aqui acompanhando, fazendo acontecer também Aldir Blanc no meu município, mas me preocupava em todos os municípios não estarem também tendo essa possibilidade de executar a sua própria lei. Infelizmente, 6 municípios do Ceará não puderam executar, mas não foi falta de apoio. Nós encaminhamos edital, nós nos propusemos até aí lá. Eram municípios que estavam com dificuldade, a Secult disponibilizou carro para a gente ir nos locais, mas aí tivemos também a infelicidade da Aldir Blanc vir no meio de um período eleitoral, e aí alguns municípios não souberam separar a ideia de atender a um público cultural, que o jargão é real, nós seremos os últimos a voltar mesmo, e não foram sensíveis em as coisas acontecerem. Mas aí com as novas notícias, esses municípios vão poder, se Deus quiser, executar esse dinheiro, atender a esses agentes culturais que estão aí, que não foram atendidos. Mas nós fizemos todo um trabalho para que todos subissem juntos. Nós, no Ceará, lutamos para que todos os municípios
criamos uma rede de articuladores regionais. Cada região tinha 2 pessoas que ajudavam entre si e que a gente tinha um grupo do WhatsApp só para isso. Trocar as ideias com os articuladores regionais para que os articuladores regionais levassem para os municípios da região. E cada região administrativa tem um grupo do WhatsApp dos seus gestores. Eles se comunicam entre si e trocam ideias, informações, calendários, leis e entre si. Não é um grupozinho de bom dia, de mensagem, de corrente, de vídeo, não. É um grupo de realmente de políticas públicas mesmo, certo? Aqui lá tem aqueles para descontrair, solta um videozinho na Aldir Blanc, assim, sempre na manhã a gente encontrava um videozinho, tinha um amigo nosso vizinho aqui, do município vizinho, todo dia de manhã ele postava um vídeo de piada, é só para relaxar e começar o dia bem, viu, gente? Que Aldir Blanc tá aí. E aí era basicamente isso que a gente faz aqui no Ceará e que a nova gestão, não tivemos uma disputa eleitoral, foi chapa única, né? Mas a chapa muito bem dividida. Das 14 regiões, o novo conselho tem um representante de cada região. Eles tiveram essa sensibilidade de escolher um de cada região para que ninguém ficasse fora nessa articulação. Eu preferi ficar fora para dizer que não estava puxando sardinha para nenhum lado, né? Mas fico feliz, foi uma chapa extremamente bacana, bem diversificada, com vários representantes de linguagens diferentes, representantes políticos que hoje estão na gestão, que passaram por legislativos, que conhecem também esse trâmite que é a Ana Clarissa falou aí dos consórcios. Aqui tem municípios que não têm a formalização, mas já pensam em fazer uma parceria para eventos em trio. 3 municípios juntarem e fazer uma licitação só para que os eventos aconteçam naquela região toda. Um consórcio informal, mas é bacana essa ideia. É um futuro para a gente começar a pensar nessas ideias de consórcio aí, e também nos atentarmos que legalmente podemos aí, dependendo de como esteja o seu sistema, receber as emendas parlamentares via fórum, começar a pensar nisso também, começar a analisar se isso é possível ou não, o que é que tem que se alterar nos estatutos, o que é que tem que se alterar nas legislações para que o próprio fundo municipal possa receber uma emenda parlamentar. Tudo isso são coisas que precisamos sentar, discutir e entender para que a gente não perca, certo? Mas agradecer, vou ficar aqui para algumas perguntas, mais uma vez agradecer a Renata, agradecer aqui ao Vinícius, ao Fabrício aqui na pessoa do Vinícius, que está aqui com a gente. É um prazer rever Ana Clarissa aqui, sempre com essas palavras motivadoras e sempre com as informações coerentes sobre a Lei Aldir Blanc e sobre a cultura em si, certo? E parabéns pela iniciativa. Espero outro dia ser convidado para vir participar da posse, né, da nova diretoria, para poder já vermos assim as coisas caminharem, certo? Uma boa tarde a todos. Michelson, você é um lindo, Michelson, parabéns, obrigada. Né, Ana Clarissa, bem que você falou, né? Obrigada, Michelson, essa experiência que você vem trazendo aqui para a gente, você trouxe para a gente, né? E tem falado aí em outros espaços também, em outros estados. É uma experiência muito rica. E você já está se identificando como ex-presidente, né? Que você me mandou ali, ex-presidente do conselho. E eu achando que isso já tinha acontecido. Não, você está presidente, estará depois aí, né, ainda compondo este Conselho de Ceará, e sem dúvida também vai nos assessorar aqui no Espírito Santo. Pode ir aguardando aí, tá? Muito obrigada, Michel, por estar aqui conosco. Tenho certeza que os nossos gestores estão aqui muito felizes com a sua fala, também com a fala da Ana Clarissa. Foram falas esclarecedoras da importância de um fórum, da gente constituir um fórum, né? De podermos trabalhar especialmente em conjunto. Você falou das experiências que você teve aí no Ceará, e aqui, ano passado, por conta da Aldir Blanc, esse grupo de WhatsApp foi criado, é um grupo que está aí até hoje. Às vezes sai um gestor, entra outro, a gente tem sempre um carinho, um cuidado muito especial com gestores que atuaram no ano passado e que não continuaram, porque foi árduo, foi muito árduo. Os gestores que estão entrando também, para que tenham essa experiência do que é Aldir Blanc, do que é política pública cultural. Então, assim, a gente fez essas trocas também no passado, e uma lateralidade
incrível com os municípios e também com o governo do estado, com a Secult. Foi um trabalho mesmo de muita parceria, de muita colaboração, de contribuição. Não tinha hora, não tinha sábado, não tinha domingo, feriado, né? Mas valeu muito a pena, porque os municípios não são ilhados, né? Não adianta a minha política pública cultural funcionar, que é uma beleza, se do meu lado não está funcionando. Então, a gente precisa fazer com que isso tudo se constitua como um todo, em todo o estado. Então, se no Ceará, com esse monte de município, está dando certo, deu certo, em Minas que também tem 400 e poucos municípios, está dando certo. Nós aqui, com 77 municípios, vamos conseguir, sem dúvida, tá bom? Obrigada, Michelle, obrigada mesmo. Bom, gente, antes da gente passar para a Aline, nossa consultora, a Aline Dávila, que está aqui. A Aline é economista, mestre em políticas públicas, e ela está aqui como consultora contratada pelo SEBRAE, conforme a gente tinha conversado na nossa última reunião, na primeira reunião que nós fizemos, né? Ela estaria aqui hoje para já dar um panorama para a gente, abrir um panorama da constituição desses fóruns e conselhos pelo Brasil. Então, ela vai trazer umas 4 propostas, né, que ela conseguiu fazer esse compilado de 4 propostas para a gente poder pensar o formato do nosso fórum. Tá bom, gente? Mas antes, eu gostaria que vocês todos abrissem os vídeos, por favor, para dar aquele sorrisão lindo, maravilhoso, porque cadê? A Fernandinha, lá de Cachoeira, secretária lá de Cachoeira, vai fazer print. Aí, se o Vinícius puder fazer também, viu, Vinícius? Aquele sorrisão, viu, gente? Dá um trato aí no cabelo, dá um, né? Tá bom? Todo mundo abrindo o vídeo? Todo mundo abriu? Vou contar até 3 aqui, tá? Para o print acontecer, porque eu saio péssimo, o olho sai fechado. Nossa, absurdo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Foi? Conseguiu aí, Vi? Fernandinha, conseguiu? Vamos ver como é que ficou. Beleza, Vi. Depois, a gente vai postar, gente. Aí, quem quiser depois compartilhar, agora é a hora. Vamos usar nossas redes sociais, vamos compartilhar isso, que esse fórum está sendo constituído, que você, gestor do seu município, está participando. Isso é muito importante para o município de vocês também. É importante para consolidar o nosso fórum, tá joia? Então, agora, vamos chamar aqui a Aline Dávila, que vai passar para a gente um panorama desses fóruns já constituídos, para a gente decidir aí qual vai ser o formato do nosso fórum. A exposição da Aline, gente, é um pouquinho demorado, mas é muito importante, porque ela vai trazer elementos, datas, poder avaliar aí o nosso melhor formato, tá joia? Fique à vontade, Aline, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Renata já me apresentou, eu sou a Aline Dávila, consultora do SEBRAE. E antes de começar, Renata, eu só gostaria que a Renata Vescovi falasse, porque ela quer apresentar a nova gestora do SEBRAE que vai acompanhar. Pode ser? Então tá bom, Renata. Ei, pessoal, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, hoje a gente está aí agora colocando a mão na massa, né? Depois daquela primeira reunião que nós tivemos, acho que umas 2, 3 semanas atrás, né, nós conversamos aqui internamente também com a Secult e conseguimos, né, a contratação da Aline Dávila, que vai acompanhar vocês na construção desse fórum, né, na organização dessas informações e na concretização aí, dessas atividades. E aí eu queria também aproveitar para esclarecer e apresentar uma outra colega, que é a Aline Zanoni. Aí vai ficar fácil, porque são 2 Alines, né, do SEBRAE. A Aline, ela é a nossa assessora do gabinete institucional do SEBRAE, né? Esse ano a gente passou por uma reestruturação e foi criado esse gabinete institucional para que o SEBRAE pudesse ter uma relação mais próxima, né, com seus principais parceiros, né? Uma das nossas atribuições esse ano, aí todo mundo já deve ter acompanhado em algum momento cidades empreendedoras, né? Então, a gente tem no fortalecimento e na estruturação da governança uma frente de trabalho muito forte, né? Então, a Aline Zanoni,
que faz parte do gabinete institucional e também está muito inteirada nas cidades empreendedoras, ela vai acompanhar esse trabalho junto da Aline Zanoni, da Aline Dávila. E eu continuo aqui, né, na área técnica, né, como assessora técnica, continuo aqui tocando as outras atividades, mas também não voltar o tempo todo com vocês, mas estou aqui em contato com as Alines e com a Renata também, tá? E desejo aí um bom trabalho para vocês, muito sucesso, né? Espero que a Aline Dávila possa contribuir bastante, né, nesse trabalho, com a experiência que ela tem, de outras iniciativas, né, de outros segmentos, e a Aline Zanoni também vai poder contribuir bastante fazendo essas integrações aí com Cidade Empreendedora e com as demais políticas públicas, tá bom? Então, boa sorte aí para vocês e bom trabalho. Bom, boa tarde, pessoal. Então, é muita Aline, né? Mas estamos todas dispostas a contribuir. A formação dessa governança é extremamente importante e nós do SEBRAE estamos aqui para apoiar essa formação. E agora a gente passa aí para a Aline Dávila, minha xará, para conduzir, e eu estou à disposição de vocês. Tá certo. Então, vamos lá. Já dei boa tarde, agradecer a presença de todos. Agora eu preciso compartilhar a tela. Nosso trabalho hoje, eu vou apresentar para vocês hoje um benchmark que eu realizei com 4 estados brasileiros que possuem alguma estrutura colegiada municipal, né, em nível, no âmbito municipal, para pensar e estruturar políticas públicas locais, né, e também articular junto às secretarias estaduais essa condução, tanto da formulação quanto da condução das políticas, certo? E depois, não sei se vai dar tempo, aí vai depender da Renata e de vocês, a gente já gostaria, porque ela marcou até 13h30, né? A gente já gostaria de começar o desenho desse nosso fórum. O que a gente pretende, o que a gente está pensando, qual é a formulação, um pouco da estrutura do que a gente quer, porque essa vai ser a primeira reunião de mais algumas que nós vamos precisar ter, né? Porque essa construção, esse desenho, ele não é muito rápido. Vocês precisam refletir, precisam pensar como vocês desejam, né, atuar, de que forma que vocês vão articular os demais municípios. Então, é um pouquinho mais demorada e é um pouquinho chato. É uma parte burocrática, né? Essa coisa de estruturação, de como é que participa, mas eu acho que a gente vai conseguir caminhar bem e fazer um trabalho que vocês estão querendo, né? Que é muito interessante, trabalhar em conjunto, de forma compartilhada, de forma articulada entre os municípios para a produção, para o desenho, para a formulação e implementação da política de cultura do Estado, que eu gosto tanto. Apesar de não ser da minha área, vamos lá. Estão vendo? Ups. Sim, estamos. Tá, tranquilo? Então, vamos lá, nossa primeira reunião, hoje. Passar rapidamente a pauta, né, que é a apresentação das experiências de constituição e funcionamento dos fóruns municipais de cultura em outros estados, e começar a definir o nosso modelo de atuação, começar a desenhar a estrutura que nós queremos, né, a forma como nós queremos nos estruturar e atuar. Alguns assuntos gerais, caso haja, aí é com a Renata, e encaminhamentos dessa reunião de hoje. Bom, aqui, gente, eu busquei informações em 4 estados. Deixa eu só tirar um negócio que está me incomodando aqui. Que foram os estados de Santa Catarina, Ceará, Bahia e Rio de Janeiro. O Chelsea, eu tive o prazer de conhecer, conversamos um pouco sobre o fórum deles, sobre a estrutura deles, muito interessante, e eu vou apresentar mais detalhadamente. Eu fiz um documento bastante grande, assim, essa apresentação ela é bastante grande, mas eu vou apresentar essa parte de resumo executivo e deixar, porque eu mantive toda a informação para que ela sirva como um documento
para que todos vocês, todos os gestores, possam ler com mais calma, para entender melhor, né? E a gente tem essa apresentação também como um documento do fórum e com mais detalhes das estruturas existentes. Então, vamos lá, gente. Santa Catarina. Cada colegiado desse, né, em âmbito municipal, eles possuem características diferentes, mas muita coisa semelhante. Muito depende do vínculo institucional que eles têm que eles conseguiram estruturar, e do vínculo institucional e da instituição não é do vínculo institucional, na verdade, é de em que medida que eles estão organicamente internos ou não a alguma outra instituição, certo? Então, este é o caso, por exemplo, de Santa Catarina. O Conselho de Santa Catarina, que chama CONGESC, que é Conselho de Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina, ele é um órgão da Federação dos Municípios de Santa Catarina. A Federação dos Municípios é composta por associações de municípios, e essas, por sua vez, por municípios de uma determinada região, né? Então, o Conselho ele está dentro, ele é interno à Federação dos Municípios de Santa Catarina, de tal forma que ele se utiliza de toda a estrutura da federação, né? Ele não tem os custos, ele é todo custeado pela Federação dos Municípios. A Federação dos Municípios tem um comitê de acompanhamento, que são técnicos da Federação dos Municípios, que acompanham esse conselho e dão suporte técnico naquilo que eles precisam. Okay? Esse conselho ele tem algumas comissões temáticas específicas que o presidente pode decidir por criar essas comissões, e ele é formado por esses 3 órgãos. O Fórum Estadual de Gestores de Cultura do município, que é amplo, que dele participa todos os municípios do estado, né, dentro do fórum, inclusive é o fórum que é chamado para a construção dos planos estaduais de cultura, né, esse fórum amplo, aberto, essa plenária mais ampla e deliberativa, e que define as atribuições e define não só atribuições, mas também estruturas, e elege também os representantes aqui dos conselhos, dos outros órgãos que fazem parte do conselho. Além desse fórum estadual, eles têm uma assembleia do Conselho dos Gestores de Municipais de Cultura, e tem um comitê gestor, que é um comitê mais executivo, que executa as agendas estabelecidas pela Assembleia do Conselho de Gestores. Ok? O Ceará. Ceará, vou falar rápido, porque nós já tivemos uma aula, né? Ele já me poupou um tempo dessa reunião, né? É o de cultura. Lá no Ceará, eles têm uma Assembleia Geral, um Conselho Deliberativo, uma diretoria executiva e um Conselho Fiscal. Essa é a estrutura básica. A maior parte dos conselhos também tem essa estrutura básica, né? De uma instância mais geral e ampla, de ampla participação, e órgãos de deliberação e de gestão e execução daquilo, da agenda, né, programática dos conselhos. A Bahia, eles têm uma associação, aqui nem dá para falar, a DIMCIBA, né, é uma associação de dirigentes municipais de cultura da Bahia, também chamada Fórum de Cultura da Bahia, que fica mais fácil da gente lembrar. Eles também têm uma Assembleia Geral, um Conselho Territorial, uma diretoria executiva. Nessa diretoria executiva, eles têm áreas temáticas, que são pessoas que coordenam ações específicas em temas específicos, e um Conselho Fiscal. A Bahia é uma associação. Então, assim como o Ceará, a Bahia é uma associação, ou seja, ela tem uma natureza jurídica com o CNPJ, que permite que eles façam contratos, convênios com os governos, né, e com outras instituições. E o Rio de Janeiro, que ele tem o Fórum de Dirigentes de Cultura do Rio de Janeiro,
tem uma plenária, uma diretoria, uma mesa diretora e as comissões temáticas. O Rio de Janeiro ele não é formalmente instituído, certo? Ele é um colegiado mais informal, né? Não tem um CNPJ, não tem uma natureza jurídica. Mas a gente vai ver mais detalhado aqui. Em relação à organização territorial desses conselhos, Santa Catarina ele se organiza territorialmente da seguinte forma: tem o Fórum Estadual, que todos os gestores municipais de cultura integram esse fórum, certo? Este Fórum Estadual, ele se divide aqui em conselhos no Conselho Estadual de Gestores. Esse Conselho Estadual de Gestores tem um titular e um suplente de cada uma das associações municipais que participam dos colegiados regionais. Quer dizer, aqui Santa Catarina tem mais instâncias. Então, tem os municípios que se organizam em associações municipais. Essas associações municipais são associadas, né, ligadas à federação, que é a instituição na qual o conselho está sediada, né? Essas associações municipais participam dos colegiados regionais, são 21 colegiados regionais, e esse colegiado regional, então, escolhe os membros do Conselho Estadual de Gestores. Ok? Outra questão, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me interromper, tá bom? A gente vai conversando à medida que for surgindo dúvida. Na Bahia, como acontece? Os municípios estão organizados em territórios de identidade cultural, né? Eles que definiram esses territórios. Esses territórios são 26 territórios de identidade. Esses 26 representantes dos territórios de identidade formam um conselho territorial, certo? Esse conselho territorial, então, ele é estruturado, que é o conselho territorial, ele delibera sobre determinadas questões em relação à Associação da Bahia, e tem a Associação dos Dirigentes, que todos os gestores municipais de cultura dos municípios baianos fazem parte. Ok? Vamos lá para o Ceará. Ceará a gente já viu como né? Bem que eu acho que o Michel você não falou tanto da estrutura. Tem os municípios, as regiões administrativas do Ceará, certo? Dessas regiões administrativas saem 20 membros efetivos, cada um representando uma das regiões, que forma o Conselho Deliberativo do Fórum, e tem a Assembleia Geral, que são todos os gestores municipais de cultura que fazem as escolhas e deliberam fazem as eleições, elegem os membros e aprovam as agendas e as agendas programáticas, as pautas, e acompanham os resultados do Conselho do Ceará. Não é isso, Michel? Tem mais alguma coisa aqui? É que o Michel está aí ainda? Sim, Aline. Aí, faltando só a acréscimo que tinha passado aqui, que temos a diretoria executiva, né? Que as deliberações são acompanhadas pela diretoria executiva. Eu não tinha percebido quando na olhada. Aqui, ó, é porque aqui eu coloquei como a parte mais territorial, mas na estrutura dele, no organograma, eu coloquei ele aqui. É só para entender, né, diretoria executiva e o conselho fiscal. É só para entender como é que ele se distribui territorialmente, porque como é que ele se organiza territorialmente, né? Porque nós vamos precisar pensar nisso aqui para o Estado também. Quais são os níveis territoriais, como que nós vamos nos organizar, assim, nesse aspecto, né, regional. Bom, o Rio de Janeiro tem os municípios. Esses municípios, eles se reúnem em regionais, são 10 regionais, né? O Rio se organizou em 10 regionais, são 10 membros efetivos, cada um representando uma das regionais do estado do Rio de Janeiro, que formam a diretoria do fórum, e tem a plenária também, que são com todos os gestores municipais de cultura, porque não é do município do Ceará, não, porque
dos municípios do Rio de Janeiro. Ok? Bom, agora vamos fazer aumentar aqui o nível de detalhe, para vocês irem entendendo, porque a partir disso, dessas informações, nós vamos tentar vamos começar a construir e desenhar o nosso fórum, certo? Bom, em Santa Catarina, o CONGESC, que é o Conselho de Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina, ele foi criado em 2015, ele é um órgão da FECAM, e ele tem o apoio operacional e administrativo da federação, como eu falei. A norma que regulamenta um regimento interno, tem apenas um regimento interno, os recursos ou as subvenções de entidades públicas e privadas destinadas a esse conselho, eles são geridos pela FECAM em uma conta específica, após a análise e aprovação do plano de aplicação pelo comitê gestor. Então, além de utilizar da estrutura da federação de municípios de Santa Catarina, ele também pode fazer convênios, subvenções, receber recursos de outras entidades, e esse recurso é gerido pela FECAM, numa conta específica do Conselho. Os cargos de direção e execução são o presidente do comitê gestor, um secretário, um coordenador de comunicação e um coordenador de formação. Esses cargos de direção são escolhidos lá pela plenária do Conselho. Ok? A Associação de Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia, ou o Fórum de Cultura da Bahia, foi criado em 2007. Ele é uma entidade civil de direito privado, ou seja, ele é uma associação de dirigentes, ele possui um CNPJ específico, com o qual ele faz seus convênios, pelo qual ele faz seus convênios e busca subvenções e recursos para o seu funcionamento. Ele não tem nenhum vínculo institucional, assim, direto, nem com a Associação de Municípios da Bahia. Ele tem um regimento interno, que é a norma que regulamenta, e o governo estadual, em relação aos recursos da associação, os governos estadual e municipais, através das secretarias de cultura e órgãos afins integrantes, poderão contribuir com recursos necessários ao funcionamento. As despesas das reuniões ordinárias e extraordinárias do colegiado e das reuniões de coordenação executiva, eles podem ser objeto de parceria com terceiros ou compartilhados pelo município anfitrião. Essa é a vantagem de se ter um CNPJ, que você consegue fazer essas contratações de convênios e a captação de recursos. Eles não são contributivos, diferente do Ceará, que a gente vai ver mais à frente, não tem contribuição dos associados, eles são financiados pelos órgãos estaduais e por aquelas organizações ou entidades públicas ou privadas também, que eles fazem algum tipo de convênio. Aqui, em relação à estrutura da direção, de execução, eles têm um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, um tesoureiro, o segundo tesoureiro, uma coordenação de comunicação, uma coordenação de patrimônio, uma coordenação de linguagens artísticas e uma coordenação de livre memória. Essa é a estrutura de atuação, essa parte das coordenações é uma estrutura mais executiva, e que define as pautas e os programas, lógico, com a aprovação do presidente, que representa todo o Conselho. O de Cultura no Ceará, que é o Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura do Estado do Ceará, no Estatuto de 2004. A natureza jurídica é uma entidade civil de direito privado, representativa dos dirigentes municipais de cultura do Estado, sem fins lucrativos, com autonomia financeira e patrimonial de duração indeterminada. Okay? Não há nenhum vínculo institucional direto, eles trabalham em parceria, associados, em convênios, mas eles não estão sob nenhuma organização outra. A norma é o estatuto, e os recursos de cultura, ele tem um fundo financeiro para despesa de custeio regular. Esse fundo financeiro é mantido através de arrecadação mensal proveniente das secretarias municipais de cultura, e o Michel já nos explicou isso,
O valor a ser pago mensalmente por cada membro a título de contribuição social será estabelecido pela diretoria executiva, através da aprovação de sua maioria absoluta, e o de cultura pode aumentar a arrecadação através de eventos e outras mobilizações, desde que aprovada pela maioria simples da diretoria executiva. Portanto, os recursos vêm tanto dos convênios quanto da contribuição dos seus associados. Eles possuem um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um diretor financeiro, um diretor de comunicação e marketing. Não mudou o estatuto, não, né, Michel? Se vocês mantêm essa estrutura, né? Depois você falou que talvez fosse fazer uma alteração. A modificação vai ficar a cargo da próxima diretoria, que já é uma prioridade. A gente precisa fazer algumas alterações, inclusive na questão do gerenciamento, porque o Conselho Fiscal e Deliberativo, o número é muito grande, a gente acaba não conseguindo e pensa-se em outro formato para esse, mas o Conselho Fiscal ficar, certo? E aí a deliberação seria a Assembleia. Então, o que você está falando é que essa deliberação, esse Conselho Deliberativo deve ser extinto e fica só a Assembleia? O pensamento dos gestores, a gente não tem mais o Conselho Deliberativo e as assembleias serem realmente as decisões gerais, certo? Só que aí pode-se ter a ideia que eu vi aqui, uma sugestão também que foi dada lá, dos conselhos regionais, o representante de cada região estarem nessa... Aqui no Rio, né? Acho que é no Rio. Mas já teve essa ideia também, já foi posta de outro estado também, que tem o mesmo pensamento, certo? Então, acredito que vai valer essa dos representantes por região. E aí eles fazem suas próprias regionais e trazem o seu voto. Mas vocês têm regiões administrativas, não tem? Sim. Só que apesar de estar da região, ele não está normatizado dentro do estatuto, como sendo esses representantes regionais. Sim. Pode ser escolha, mas fica livre, né? A gente queria que ficasse realmente oficializado que o representante de cada região faria parte dessas tomadas de decisão. Certo. Entendi. Bom, e por fim, o Rio de Janeiro. No Rio, é o Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Culturais do Rio de Janeiro, criado em 2019. Não há uma formalização jurídica. Ele é parte integrante do Sistema Estadual de Cultura, né, da SEC, atuando de maneira integrada à Secretaria de Estado da Cultura, ao Conselho Estadual de Políticas Culturais, ao Fórum Nacional de Secretários de Cultura, ao Fórum Estadual de Cultura e aos fóruns regionais e demais fóruns que vierem a ser criados. Então, ele é uma instituição informal, mas que atua, que busca participação em todas essas instâncias de decisão e de formulação da política cultural do Rio. Ele tem um regulamento interno, não tem fonte de recursos. Eu conversei com o presidente, ele falou que eles não utilizam, eles não têm nem conta, porque também não tem CNPJ, então não circula nada financeiro no fórum. Eles têm uma atuação propositiva, de participar dessas reuniões, fazer propostas, apresentar projetos, apresentar... eles não deliberam, na verdade, eles opinam, eles participam mais de forma... O presidente me falou, nós somos mais assim, diplomáticos. A gente conversa, eles são conselheiros mesmo, né, da política estadual. Eles têm uma mesa diretora, a mesa diretora tem a presidência, a vice-presidência, a segunda vice-presidência, a primeira secretaria e a segunda secretaria, assim que eles se organizam. Certo? Alguma dúvida? Aqui, gente, olha, está todo o detalhamento, olha, com cada uma dessas instituições, eu fui desmembrando em cada uma dos órgãos que eles possuem e fui esclarecendo, detalhando qual é a composição, como que eles escolhem os membros, quais são as dinâmicas das reuniões, o tempo de mandato para cada um dos conselhos e para cada uma das estruturas que compõem esses conselhos. Mas eu não vou passar isso hoje, né, que é muito grande, não se desesperem.
O que a gente tem que começar a pensar agora, Renata, aquilo que eu te falei, é a gente... Esse documento vai ficar para vocês, tá, Renata? Vou entregar para vocês lerem com calma, e conhecerem mais detalhadamente. E a minha proposta, Renata, é que a gente começasse já a pensar no nosso fórum. O que eu pretendia sair deste momento, né, dessa reunião, já são 15h22, a gente só tem 8 minutos, eu não sei se a gente pode estender a reunião, ou se você deseja marcar outra para a gente já entrar direto nessa composição, o que vocês preferem. Meu propósito hoje seria da gente começar a construir essa estrutura institucional junto com vocês, definir essa organização territorial dos colegiados, para depois passar para essas informações gerais do que é que vocês estão pensando, para que a gente vá estruturando, então, a parte regulamentar, né, de estrutura inicial, para depois passar para as normas e regulamentos e depois para as questões mais práticas de execução do dia a dia do Conselho e do Fórum. O que você... Oi? Assim, oi? Parabéns, tá, por esse trabalho. Foi muito minuciosa, a Aline foi detalhista mesmo, ela trouxe para a gente aqui, para a gente ter a oportunidade de analisar os detalhes dessas formações, o ano de Constituição, né, esse histórico que é muito importante, como cada fórum está hoje também, essa atualização desses fóruns, vai ser muito importante para a gente. A Ana Clarissa precisou sair, Aline, e ela mandou para mim um recadinho no WhatsApp, falando assim, Renata, vocês precisam analisar o de Santa Catarina, é muito legal, lá funciona muito bem também, né? E é ligado à federação, né? E que seria esse formato, de repente, para a gente pensar aqui, vinculado à MUNES, né? Que seria interessante fazer esse formato vinculado à MUNES. Mas a gente tem os modelos, gestores e secretários e secretárias, só que a gente não tem necessariamente que seguir o modelo. Esses modelos aqui é para a gente ter uma base, para a gente pensar e construir o nosso, que pode ser igual ou não, ou totalmente diferente. A gente vai pensar aqui, né? Acho que nós temos essa criatividade também, de entender qual é o sapato que cabe direitinho, que calça aí no nosso pé. E o que vocês acham bonito, né? O sapato que vocês acham bonito. É uma escolha também política, estética, enfim, né? Então, eu penso que é interessante, Aline, na primeira proposta que você nos fez, mas eu gostaria de ouvir o grupo, tá, gente? Então, se puderem ou abrir o microfone ou colocar no chat, de repente a gente leva esse material que está riquíssimo para analisar, mas aí é um dever de casa mesmo, para a gente analisar, para a gente pensar, cada um por região, já pode começar a conversar. Na nossa reunião passada, Aline, foi decidido por este grupo que trabalharíamos, a princípio, no formato das regiões turísticas. Aí nós conversamos uma reunião nossa interna, né, com a Fabrícia, com a sua participação, da Renata, né, da Aline Zanoni também, da gente pensar, de repente, agora a gente inicia assim, mas quem sabe, como seres criativos que somos, a gente não cria um mapa da cultura do Espírito Santo, né? Porque nós temos essa condição de criar um mapa pelas identidades culturais que nós temos, que muitas vezes não estão vinculadas ao turismo. Mas penso que, a princípio, a gente já tem um mapa do turismo consolidado. Vários gestores aqui são gestores também de cultura e turismo, então a gente consegue aí fazer um casamento nesse primeiro momento, tá bom? Mas a minha sugestão é que a gente leve o material para analisar, aí a gente coloca no grupo lá, vou te colocar no grupo também, Aline, que aí você consegue nos ajudar ali nessas descobertas, né, que você vai encontrando, você vai dialogando com a gente. É um grupo de diálogo mesmo, a gente coloca muita coisa lá. Como o Michel você falou, não é grupo de corrente. Às vezes tem um bom dia, mas na maior parte das vezes é material de trabalho, divulgação de artes, né, dos nossos municípios. E aí, a gente marca essa reunião, e aí tem uma solicitação do SEBRAE, gestores, de fazermos um número maior de reuniões, de repente com um tempo menor, mas um número maior de reuniões, para que possamos dar maior celeridade a essas decisões.
Então, a gente tem várias deliberações aqui. Então, Naelson está colocando aqui de levar para análise. Quem é contrário a essa questão, que eu acho que nem teríamos tempo hábil de fazer isso agora, mas quem é contrário a essa questão poderia abrir o microfone, dizer se gostaria de fazer isso agora, se nós temos condições de fazer isso agora, ou se a gente deixa, analisa com calma e volta na semana que vem já com o Isso, exatamente, Aline. A minha sugestão é que a gente já deixe o nosso cronograma de reuniões pronto, pelo menos uma por semana, que aí a gente já fica agendada toda quinta, pode ser toda quinta esse horário, ou o horário que for possível, aí que vocês decidirem, para que a gente dê celeridade mesmo a esse desenho, né? E consiga fazer no prazo que vocês precisam, né? Fernandinha, quer falar? Fernandinha, pode abrir o microfone, amor. Ei, estão me ouvindo bem? Tá meio barulhento aqui no ambiente de trabalho, nem tirei a máscara. Bom, pessoal, primeiro eu estou assim, inundada de boas ideias com as falas da Ana Clarissa e do Michel. Assim, já até pontuei umas coisas aqui, anotei, estou assim mesmo inundada. E as propostas que a Aline trouxe só serviram para inundar ainda mais. Então, eu acho que, assim, a partir dessas informações, a gente precisa de um tempo para digerir, refletir, entender qual é a nossa realidade, qual é o nosso desejo, né? Porque, assim como o Michel se colocou tão lindamente aí essa experiência, né, da lateralidade que a Lei Aldir Blanc trouxe, né? Dessa solidariedade dos municípios, dessa visão do coletivo, não o salve-se quem puder. Viu, Michel? Isso é uma experiência que a gente teve muito aqui em Cachoeiro. Então, é uma coisa que a gente vai precisar construir juntos. Então, eu acho que o Espírito Santo, diferente dos estados apresentados, que já tem algum caminho andado, nós estamos iniciando a construção de uma história. Isso precisa ser refletido. Eu acho que o tempo que a gente levar, nem perder, não, o tempo que a gente gastar analisando, refletindo, enraizando aquilo nos nossos desejos e nos nossos desejos de produção, né, para a cultura, nos nossos desejos de fomento à cultura, de organização do setor cultural do nosso estado, eu acho que é um tempo que a gente ganha no futuro na operacionalização daquilo que a gente quiser construir. Então, eu acho que é prudente que nós peguemos esse material, nos reunirmos assim, antes até da reunião semana que vem. Eu tenho certeza que eu e a Renata vamos confabular, eu vou confabular com outros secretários mais próximos, e nessa confabulação a gente vai estruturando nosso pensamento em direção a uma estrutura de fórum que atenda às nossas demandas, né? que venha de encontro às nossas realidades, aquilo que a gente quer. Então, a minha sugestão, eu queria pontuar isso, porque eu já estou vendo que vários colegas estão falando isso no chat. Eu acho que a gente tem que amadurecer, pegar esse material riquíssimo que a Aline montou com tanto carinho para a gente, esmiuçar isso, mas não atrasar em função disso, não. Vamos dar os nossos pulos, vamos olhar, vamos pontuar sugestões, né? Eu, por exemplo, fiquei com algumas dúvidas. Então, a gente teria um tempo para trazer isso para a próxima reunião. Então, essa é, assim, minha sugestão. Bacana, Fernandinha. Tem mais gente aqui no chat que se inscreveu para falar também. Eu acho que é o Duda. O Duda, Luciano e Duda também. Luciano se inscreveu também. Gente. Luciano, tá sem áudio. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo sem áudio? Está cortando, Luciano, está cortando um pouco. Tenta cortar o seu vídeo, que aí talvez o áudio flua melhor, Luciano. Melhorou, gente? Melhorou? Tá. Melhorou, boa tarde Luciano. aí a todos. Perfeito. Boa tarde a todas e a todos aí. Cumprimento todos os dirigentes aí na pessoa do nosso grande amigo aqui, companheiro aqui próximo, que é o Duda, né? Grande militante aí, uma referência para a gente aqui na região noroeste. Eu estou aqui representando a Israel, secretária de Barra de São Francisco, né?
estou como diretor de projetos da Secretaria aqui em Barra de São Francisco. E oportuno parabenizar o Ceará aí, mais uma vez aí, a gente tem uma admiração muito grande pelo Ceará, a gente acompanha o movimento cineclubista do Ceará, hoje eu também estou no Conselho Nacional de Cineclubes, e o Ceará é uma referência para o cineclubismo brasileiro. Eu acredito, Renata, aí que seja assim, oportuno essa questão de a gente poder se debruçar, se aprofundar nessa avaliação do modelo, e eu gosto muito da ideia de ter um mapa da cultura. Gosto muito desse, eu falo isso por uma experiência dos últimos 16 anos no interior. Às vezes, a gente pega uma referência do turismo, depois pega uma referência do desenvolvimento, isso confunde muito a gente no interior. E eu acho que a gente está vivendo um momento na cultura capixaba de muitos avanços, que a gente tem hoje um corpo de gestores em vários municípios que são da cultura, de fato. Eu estou falando, agora peço licença, assim, com todo respeito, para falar como militante da cultura. Né? Lá na época do Plano Estadual, a gente criamos o Comitê Regional de Noroeste aqui, tentamos avançar, fizemos uns fóruns de cultura, e eu acho que hoje, nós temos hoje, à frente da cultura capixaba, pessoas da cultura, das gestores, porque a gente sabe também como é muito tratada a cultura no interior. Né? Não cabe tal lugar, põe na cultura. E não, hoje nós temos gestores de cultura. Então, ter um mapa da cultura, eu acho que vai ser um avanço muito grande para o Fórum de Gestores Culturais e vai ser um avanço muito grande para a cultura capixaba. Só isso, muito obrigado. Desculpe se eu me estendi. Parabéns aí a todos e a todas e estamos aí sempre para contribuir. Bacana, Luciano. Pode ser aí a primeira pauta, né, desse fórum após a sua constituição, né? Bacana. Dudinha. Meu presidente. Boa tarde a todos. Duda, tá? Eu vou dar nele. Não tem presidente aqui ainda, não tem nada disso. Nós só estamos conduzindo Duda, você me deixa desconcertada. Vai lá, Duda. Então, olha só, primeiro parabenizar a todos, né, que estão participando conosco, nossos convidados, é sempre um prazer poder estar debatendo com todo mundo. Só queria deixar como sugestão, eu acho que uma pauta, uma data fixa na quinta-feira, nesse horário das 2 horas para as nossas reuniões, porque aí a gente já deixa isso programado, né? E na questão de ser mais de uma reunião por semana, de repente vai complicar um pouquinho mais, porque eu não sei como é que vai ficar agora referente a essa questão da Audi Blanc e os novos estudos. Não sei se o Vini já pode falar se a gente volta a ter reunião toda sexta-feira, né? Porque os telefones já estão tocando, né? Desde terça-feira a gente já está recebendo as devidas ligações para os estudos aí da PL 795. Eu não sei se a presidenta Renata vai renomear e reformular a nossa GT. Acho que com base no fórum, agora a gente já poderia pensar em reformular esses estudos de novo, né? Porque, por exemplo, amanhã Luciano está chegando aqui para a gente já fazer uma conversa. A gente sabe que muitos municípios não só receberam o recurso e não aplicaram. Então, acho que uma reunião semanal, nesse momento agora que a gente vai ter que voltar a estudar a Audi Blanc novamente, seria importante já deixar esse calendário fixo de reunião semanal para o fórum, e considerando que a gente deva se reunir aí mais 2 ou 3 vezes por semana com a Secult, dentro do próprio fórum criar um novo GT, já que o grupo, né, do GT a gente acabou deixando, algumas pessoas deixaram de ser gestores, e reformular esse grupo, que eu acho que vai ser necessário para a gente voltar a apoiar os municípios, e até mesmo aqueles que aplicaram, saber, tem muita dúvida, o pessoal já continua com dúvida em algumas situações, então seria interessante manter fixo, e já pensar aí, Vini, se a Secult vai voltar com as reuniões de sexta, né, que eu acho que seria bacana, porque tem algumas preocupações da PL 795, algumas interpretações diferentes, e com o presidente Renata, se a gente retoma com o GT agora com base no fórum, também seria legal. Duda, não vou nem falar do presidente, tá? Então vamos lá. Para quem não sabe, o GT, gente, foi um grupo de trabalho que nós montamos no ano passado. É um grupo que envolvia 7 municípios, vou citar todos aqui, foi um trabalho muito, muito árduo. Então, Cariacica, Cachoeiro, Vila Velha, Nova Venécia, Santa Teresa, Alegre e Aracruz. Esqueci de algum? Duda, me ajuda aí. Acho que não, né? Acho que foram todos. Então, foram 7 municípios, a gente se debruçou em cima da legislação da Audi Blanc para criar peças jurídicas diversas,
editais, decretos, decreto de crédito extraordinário, tudo que vocês imaginarem, cadastro de espaço cultural, tabela de escalonamento para receber recurso. Então, a gente montou isso. Foi um trabalho feito em parceria também com a Secult, sempre conversando com a Secult, mostrando esses nossos trabalhos, a Secult fazendo as evolutivas também, Secult, Governo do Estado. E foi muito bacana, e a gente ensinou, a gente aprendeu muito, a gente acha que a gente ensinou, mas a gente aprendeu muito mais do que a gente ensinou. Então, essa proposta eu acho muito bacana, Duda, de fazermos um novo GT, já pensando na Aldir Blanc agora, né, que a gente está voltando aí a conversar em relação ao Aldir Blanc. A data de mantermos a data de quinta-feira, temos que fazer essa consulta aos gestores, assim, se vocês concordam. Eu vi que a Fernandinha está com dificuldade na quinta, talvez outras pessoas também. De repente, a gente ou pensar na quinta, ou pensar num horário da quinta, ou um outro dia. Fernandinha, fala, por favor. Renata, é só a primeira quinta do mês, as demais eu estou tranquila. Então, também eu posso me ausentar na primeira quinta do mês em função do SEC, porque eu e Carlos Ola somos os únicos representantes aqui do Sul, ele do Caparaó e eu do Sul no Conselho. Então, é fundamental minha presença no Conselho. Mas, de repente, o horário, sei lá, amanhã é ruim, né? De manhã é ruim. Se for um empecilho, não tem problema. Sabendo que, assim, eu vou precisar realmente me ausentar na primeira quinta do mês em função do Conselho Estadual de Cultura. Tá joia, Fernandinha. Mas nesse caso também, o Lucimar também está participando aqui com a gente, né? Sim, temos o Lucimar e temos Valquíria também, sem problema. Tá, perfeito. Então, gente, a proposta de mantermos assim a quinta-feira, para vocês está tudo bem, ok? Se puderem levantar a mão ou escrever no chat para ficar no registro, tá ok? Aí vamos tentar, à medida que as situações forem acontecendo com vocês, a gente vai negociando no grupo também, vai vendo possibilidades, tá joia? É importante termos esse calendário até para o Sebrae, né? Para a Aline se organizar e estar junto com a gente, né, Aline? Então, as reuniões, a ideia é que não passem de 1h30, hoje passou um pouquinho, porque foi importante a gente ouvir a Ana, que está nessa pauta municipalista há anos. É importante, foi importantíssimo ouvir o Michel, essa experiência dele enquanto fórum, enquanto conselho. É importantíssimo a gente ter essa visão, esse panorama de como os fóruns brasileiros estão se constituindo para a gente pensar aí o nosso formato, tá joia? Então, Aline, penso que, como não houve objeção aqui, a proposta é de analisarmos. Eu não estou acompanhando o chat, eu estou no celular, tá, gente? Então, se tiver mais alguém querendo falar, por favor, o Vinícius pode me ajudar aqui, quem está no computador. Michel se inscrevendo aqui para gente. Fala aí, Michel, para a gente. Era só para assim, agradecer, Renata, o momento. Eu vou ter que sair aqui para um outro evento, certo? Mas assim, agradecer e dizer que foi um prazer fazer parte desse momento histórico, né? Isso vai começar uma nova caminhada, vai começar, inicialmente, como já foi dito, vai ser árduo, porque você precisa se organizar em termos de tempo, como disse aí o Duda, a Aldir Blanc não larga a gente, né? Ela fica ali colada com a gente, e a gente tem que dar de conta dela também, ainda, né? Além das outras atribuições que se tem em cada secretaria, mas a importância desse colegiado talvez traga benefícios futuros aí para cada uma das regiões. Agradecer, também estender aqui os agradecimentos ao Vinícius da Secult por estar aqui, e a ele estender ao Fabrício, né, por estar nesse apoio e essa proximidade. Não pode deixar de quebrar o elo forte dirigentes e Secult, tem que ser sempre muito unidos, porque senão as coisas acabam não caminhando muito bem, certo? Então, assim, só agradecer. Aline, um fantástico trabalho, parabéns pelo trabalho e a apresentação, e a presença do Sebrae. Eu esqueci de ressaltar isso no começo, a importância que o Sebrae pode trazer nesse momento cultural e nessa interligação que vocês têm entre turismo e cultura, certo? Obrigado, Renata, obrigado a todos. Obrigada, Michel, muito obrigada. Você se enriqueceu muito essa nossa conversa, tá? Tenho certeza que a gente está, igual a Fernandinha falou, com a cabecinha fervilhando de ideias. Está tudo anotadinho também, registrado aqui em vídeo. Logo, logo esse vídeo vai ter um link, a gente vai disponibilizar no YouTube também e mandar para você, mandar para todo mundo que participou, tá bom? Muito obrigada, viu, querido? Abraço para todo mundo aí no Ceará.
Eu deixei o chat aí, os contatos, caso precise de alguma coisa, a gente está aqui, certo? Ok? Tá joia, meu bem. Muito obrigada, viu? Então, gente, a ideia do Duda também de montarmos um GT para discutir o Aldir Blanc. Poderia colocar aqui no chat, por favor, se alguém puder anotar para a gente, o Fernandinho, o próprio Duda, quem gostaria de fazer parte desse GT? É um grupo de trabalho, tá, gente? Então, assim, esse grupo de trabalho tem reuniões, e às vezes as reuniões passam das 3 horas, a gente às vezes se reunia 2, 3 vezes por semana para estudar a lei, para poder passar informações que são validadas, né, válidas para os nossos gestores, sempre deixando claro que os gestores, eles tinham ali esse aporte nosso, esse suporte, vamos dizer, de pensar, de procurar ali um suporte com as procuradorias municipais, mas que tinham também que procurar as procuradorias dos seus municípios, saber, entender se aquela peça que foi montada, se aquele texto está correto, se é aquilo mesmo que o município pensa, porque a gente faz uma base, mas é de autonomia do município criar as suas possibilidades em cima dessa base. Tá joia, gente? Então, quem puder colocar no chat, eu tenho interesse em participar, eu gosto da legislação, eu tenho essa facilidade, então eu quero contribuir com os municípios, tá bom? Vai colocando aí no chat. E aí, Dudinha ou Fernandinha, eu estou no celular, gente, eu sempre faço no celular porque a imagem e o som é melhor do que o do computador, tá bom? No mais, semana que vem, quinta-feira, às 14 horas, estaremos aqui novamente, este grupo lindo e maravilhoso de gestores e gestoras, junto com a Aline Dávila, a Aline Zanoni, espero que seja com a gente também, viu, Aline? As duas Alines, Renatinha e Mexará, não sei se poderá estar junto, mas está convidada desde já, para a gente fazer 1h30 aí de trabalho mesmo, e já partimos para esse desenho, desse formato, esse tão sonhado fórum aí que a gente deseja tanto, tá bom? No mais, gente, se mais ninguém quiser se manifestar, a gente pode aqui encerrar, tá bom? Ou eu encerro fazendo a chamadinha? Pode ser? Para constar, registrar aqui. Acho que pode ser. Pode ser? Então, eu vou falar aqui, porque é importante constar isso em vídeo, tá, gente? Depois constará em ata também. Olha eu falando em ata. Precisamos definir secretário, secretária. Mas é assim, a gente vai pensando, né, Ivanilda? Depois a gente... Então, vamos lá. Os municípios que aderiram ao fórum, gente, eu vou falar nomes aqui, né, que fizeram adesão. Teve mais um que fez adesão hoje, acho que foi São Mateus, que não estava antes aqui, hoje a gente já colocou, tá bom? Então, nós temos Afonso Cláudio com Mariana Souza, Águia Branca com Maria Aparecida e Patrícia Carlete. Alegre, temos Ediane. Aqui, gente, pode ser secretário ou gestor, tá? Não estou colocando aqui o cargo, não, tá bom? Alfredo Chaves, temos a Gabriela e o Ricardo. A Pia Carmen, a Latiel. Ara Cruz, Moisés. Oi? Tem um áudio aberto aqui, gente. Ara Cruz, Moisés, Atílio Vivaco, Joelma, Baixo Guandu, a Daiane, Baixo Guandu também tem Maria do Rosário, Barra de São Francisco, Israele, Brejetuba, Adalgisa, Cachoeira Itapemirim, temos a Fernandinha, temos a Lucimária Valquíria, Cariacica, temos o Marcelo Davi e a Nina Nínive, Castelo, nós temos a Priscila, Colatina, Fernanda, Conceição do Castelo, a Francine e o Marcel, Domingos Martins, a Duciele, Dores do Rio Preto, Josiane, Ecoporanga, Fábio José, Ecoporanga também tem a Flávia Amaral, Fundão, Fábio Samora, Governador Lindenberg é o Edson, Guaçuí, Eleon, Guarapari, Elione, Ibatiba, Gessinete, Iconha, Bárbara, Itaguaçu, Leandro, Itapemirim, Luciano, Itarana, André Fiorotti, Jerônimo Monteiro é a Fernanda, João Neiva, João Augusto, Laranja da Terra temos o Rodrigo e o José Rocha Neto, Mantenópolis, o Edivandro, Marataízes, a Sara Mezzini, Marechal Floriano, a Ariane, Marilândia, o Gustavo, Montanha, Marisa, Montanha também temos Evanildo, Nova Venécia, Francisley, é o Duda, gente, Francisley,
Eu não tem jeito, Duda. Eu conheci agora o seu nome pela primeira vez, era sempre Duda. Vamos lá. Pancas, Fernando. Piúma, Juarez. Piúma também temos a Regina. Rio Bananal, temos a Claudineia e a Maria Rosilei. Rio Novo do Sul, é o Naelson. São Gabriel da Palha, José Luiz. São José do Calçado, José Roberto. Santa Maria de Jetibá, o Renato. São Mateus, Domingas. Santa Teresa, Rodrigo. Gente, o Rodrigo está aniversariando hoje. Parabéns, Rodrigo, por dividir o seu aniversário aqui com a gente hoje. Felicidade nova, meu bem. Parabéns mesmo, viu? Eu falei para ele trazer o bolo. Ele falou que não ia dar o bolo, não, que ele ia estar presente. Obrigada, meu bem. Vai rolar um parabéns no final, hein? Santa Teresa, também temos o Ronald. São Domingos do Norte tem a Márcia. São Roque do Canaã tem a Nayane. Serra tem a Evelyn. Evelyn está fazendo nosso canal aqui do YouTube. Viana, temos José Olavo, que é o secretário aqui de Esporte, Cultura e Turismo, e eu, como subsecretário de Esporte, Cultura e Turismo. Vila Valéria, Adilson. Vila Velha, Manuel Góes. Fábio Teixeira, me fala o seu município, porque está aqui como diretor de cultura, mas não está o município, eu não consegui identificar. E são esses. Se faltou alguém, gente, depois dá um toque ali para mim, para eu colocar aqui, porque essa aqui é a nossa lista de transmissão. Então, se faltou alguém, a gente precisa colocar aqui para ficar mais fácil a nossa comunicação, tá bom? Ok? Renata, Fala, Fernanda. eu queria confirmar se eu não esqueci ninguém que tem interesse de participar do GT da Aldir Blanc, né? da nova fase. Vou falar aqui, eu anotei Ronald de Santa Teresa, Luciano, Barra de São Francisco, Evanildo Lopes, não anotei o município. Fernanda de Jerônimo, tá? Evanildo de onde? Evanildo é de onde? Montanha. É de onde, Evanildo? Evanildo? Tá bom. Montanha. A Montanha. Isso. Fernanda de Jerônimo Monteiro. Aline Zanoni. Eu não entendi se ela colocou a disponibilidade, se foi disponibilidade. Ela é Aline. representante do Sebrae, né? Sebrae. Não, ela do Sebrae também. É porque tinha outra Aline do Sebrae. O Sebrae veio com duas Aline, isso aí me confundiu. O Roberto, que não identifica município também. A Iuna. É Iuna? Isso. E o Noelson ou Maria Preciosa. Rio Novo do Sul. Rio Novo? Bom, eu esqueci de anotar alguém, gente. Esses são os interessados em compor o GT de trabalho. Bom, a Renata, assim, eu acho que a Val aqui de Cachoeiro também vai se interessar em participar, mas a Renatinha já estava no GT anterior, desculpa, não anotei seu nome, Renatinha, mas eu anoto. Na verdade, eu não me coloquei, eu estava aqui falando, eu acabei esquecendo de colocar. Mas eu subentendi, menina, será por quê? Presidenta. Então, gente, eu passo para você depois. Eu passo pelo WhatsApp para você essa listagem. E a Carla Kalimann, da Secretaria de Venda Nova do Imigrante, está querendo fazer parte da lista de transmissão. Vou colocar aqui, tá, Carlinha, na nossa lista de transmissão da criação do fórum, tá bom? Gente, se mais algum gestor, gestora não tiver nesse nosso fórum, a nossa ideia é que todos os municípios façam parte do fórum. Depois é que vai sair um colegiado, que a gente está discutindo um formato, pensando. Mas todos os municípios precisam estar aqui no nosso fórum, devidamente representados, e fazendo política pública para valer, tá bom? É essa a nossa intenção, tá joia, gente? Acho que valeu, nós passamos um pouquinho aí do nosso teto, mas foi uma reunião que valeu a pena, vocês gostaram, gente? Foi instrutiva, foi produtiva, ele disse que sim. Agradecer a Aline que está aqui, registrar também a presença do Erialdo, da Secult também, gente. O Erialdo está aqui, eu vi o Erialdo na foto. Cadê o Erialdo? Dá um oi aqui para a gente, Erialdo. Você está aqui ainda? Estou aqui, estou aqui.
Muito acompanhando bem, aqui. Elialdo. Valeu, boa Grande tarde. mestre Elialdo. Obrigada, viu, pela Opa, presença. Sempre muito valeu. atuante, especialmente no norte do estado, né, Elialdo? Vai, assim, contribuir muitíssimo com a gente, tá bom? Já está contribuindo, sempre contribuiu, né? Gente, é isso. Então, o dever de casa nosso é a gente fazer uma análise do material que a Aline produziu para a gente. São 50, acho que são 57 páginas, né? Então, ela foi muito bacana. Ela fez esse resumo para a gente poder analisar agora com mais calma o restante do material. Que aí, na próxima quinta, a gente já chega aí com ideias, com contribuições, para fazer nossa tempestade de ideias aí, chegarmos a um. Quem sabe a gente chegue, Aline, já no formato na próxima quinta-feira, ó, Oxalá. Tenho certeza. Vocês vão conseguir. A gente chega lá. Então, tá bom. Gente, um abraço grande para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, tá joia? E até lá. E vamos compartilhar, viu, gente? Já tem fotos lá no nosso grupão. Vamos compartilhar essa nossa discussão de hoje, essa nossa reunião, tá bom? Beijão para vocês, viu, gente? Até mais. Aline, obrigada, querida. Um abraço, gente. Eu que agradeço. Agradeço a todos.